Por que Judas traiu Jesus? A lição que todo cristão precisa aprender. Olá, amados! Antes de mais nada, já deixe o seu like, siga o canal, compartilhe este vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé e motivação baseada na Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e desafiadoras do Novo Testamento, a traição de Judas Iscariotes. Porque alguém que caminhou lado a lado com Jesus por anos, que ouviu seus ensinamentos e testemunhou milagres, escolheria trair o próprio Salvador? Essa não é apenas uma história de traição, mas uma reflexão poderosa sobre nossas próprias escolhas, corações e motivações. Prepare-se para descobrir lições que podem transformar sua vida e sua caminhada com Deus. O contexto da traição de Judas. Para entendermos por que Judas traiu Jesus, precisamos olhar para o cenário em que isso aconteceu. Jesus, em seus últimos dias na terra, estava consciente de que sua missão culminaria na cruz. Ele sabia que seria traído, mas a traição não foi apenas um ato isolado, foi o resultado de uma série de escolhas pessoais de Judas, combinadas com a natureza humana e as tentações do inimigo. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Ele tinha acesso direto aos ensinamentos mais profundos, aos milagres e à intimidade com o Mestre. E ainda assim, ele tomou uma decisão que mudou a história para sempre. Isso nos leva a uma reflexão muito séria. Conhecer a verdade não garante obedecer à verdade. Podemos estar ao lado de Cristo, ouvir suas palavras diariamente, mas se nossos corações forem movidos pelo interesse próprio, pelo medo, pelo ressentimento ou pela ganância, podemos nos afastar dele no momento crucial. A Bíblia nos mostra em João 12:6 que Judas tinha uma relação complicada com o dinheiro. Ele era responsável pelo alforje, o cofre do grupo, mas se envolvia em práticas duvidosas. Isso revela algo importante. Pequenas decisões erradas podem se transformar em escolhas graves e, eventualmente, em traição. O mal raramente começa grande, ele começa pequeno, nos detalhes, nos desejos não controlados e nas prioridades distorcidas. Outro ponto que devemos considerar é a influência do inimigo. Judas foi tentado, e essa tentação se manifestou de maneira sutil e constante. O diabo, como um inimigo estratégico, trabalha nos momentos de vulnerabilidade. Ele aproveita o orgulho, a ganância e a insatisfação. Muitas vezes, pessoas que parecem fiéis externamente podem ser conduzidas ao erro quando permitem que pensamentos e sentimentos errados dominem o coração. É um alerta para todos nós. Não podemos subestimar a batalha espiritual que acontece dentro de nós. O papel da responsabilidade pessoal. Apesar das influências externas, Judas teve total responsabilidade por suas escolhas. Ele não foi forçado a trair Jesus. Ele tomou essa decisão conscientemente. E isso nos ensina algo vital. A responsabilidade pelas nossas escolhas é nossa, independentemente das circunstâncias ou influências. Podemos estar cercados de pessoas boas ou más. Podemos enfrentar pressões e tentações, mas sempre teremos a liberdade de escolher entre o certo e o errado. E as consequências de nossas escolhas, boas ou ruins, sempre nos alcançam. Além disso, a traição de Judas nos ensina sobre a importância do autoconhecimento. Judas não controlou seus desejos, não examinou seu coração, nem se arrependeu antes que fosse tarde. Muitas vezes, pessoas ao nosso redor podem nos admirar, mas o que Deus olha primeiro é o nosso coração. O coração humano é como um campo fértil. Se semearmos egoísmo, inveja e ganância, colheremos frutos amargos, mas se semearmos fé, obediência e amor, colheremos bênçãos. A ilusão do poder e da satisfação pessoal. Outro aspecto que precisa ser destacado é que Judas provavelmente se enganou pensando que poderia manipular os acontecimentos a seu favor. Ele aceitou 30 moedas de prata, e embora isso pareça um valor pequeno hoje,
simboliza muito mais. O quanto ele estava disposto a colocar seus desejos acima da lealdade e do amor a Cristo. Muitas vezes, somos tentados a trocar princípios por prazeres momentâneos, por vantagens imediatas ou por reconhecimento humano. Mas a Bíblia nos alerta que o preço de trair a fé e a moralidade é sempre alto, e nem sempre percebemos o quanto estamos nos prejudicando até que seja tarde demais. É exatamente nesse ponto que a história de Judas se torna uma lição para nós. Não podemos permitir que a ganância, o orgulho ou a impaciência nos afastem de Deus. Precisamos cultivar o caráter, a humildade e a fidelidade, mesmo quando ninguém está olhando ou quando a recompensa parece pequena. A verdadeira fé se mostra justamente nas escolhas que fazemos quando ninguém está nos observando. Conclusão da primeira parte. Portanto, a traição de Judas não foi apenas um evento histórico, mas um alerta eterno para todos nós. Ela nos desafia a refletir. Nossos corações estão alinhados com Cristo? Estamos permitindo que pequenos desejos ou influências externas nos afastem do propósito de Deus para nossas vidas? Ou estamos cultivando um coração íntegro, fiel e disposto a obedecer, mesmo quando a tentação é forte? Ao analisarmos Judas, vemos que a traição é o resultado de pequenas escolhas erradas acumuladas, de um coração mal administrado e de uma falta de vigilância espiritual. Mas, ao mesmo tempo, aprendemos que Deus oferece misericórdia e graça para quem se arrepende e retorna ao caminho correto, algo que Judas infelizmente não fez, mas que sempre está disponível para nós. Se você está refletindo sobre sua própria vida hoje, faça uma pausa e examine seu coração. Pergunte a si mesmo: há áreas em minha vida onde estou permitindo que desejos errados ou más influências dominem minhas decisões? Estou sendo fiel a Deus mesmo nas pequenas coisas? Lembre-se, a fidelidade nas pequenas coisas prepara o caminho para grandes bênçãos, enquanto a negligência pode abrir portas para consequências dolorosas. Após aceitar 30 moedas de prata e trair Jesus, Judas não apenas prejudicou o mestre, mas também arruinou a si mesmo. A Bíblia nos conta em Mateus 27, 3, 5, que depois de perceber a gravidade do que havia feito, ele se encheu de remorso e acabou tirando a própria vida. Isso nos mostra de forma clara que a traição tem consequências irreversíveis. Mas não se trata apenas de morte física. Trata-se também da morte espiritual, da perda da paz e da destruição do caráter. Judas nos ensina que quando cedemos às tentações do ego, da ganância ou da inveja, acabamos nos afastando de Deus e entrando em um caminho de sofrimento. O coração humano é frágil, mas Deus nos dá ferramentas para resistir às tentações. Reflexão, oração, vigilância espiritual e leitura da palavra são formas de fortalecer nossa fé e evitar caminhos de destruição. Judas, infelizmente, ignorou esses recursos. Ele permitiu que o pecado e o desespero dominassem sua mente e seu coração. E aqui está a primeira grande lição. Não podemos adiar a correção do coração ou fingir que pequenas falhas não têm importância. Pequenos deslizes podem crescer e se transformar em consequências devastadoras. A traição e o poder do arrependimento verdadeiro. Uma diferença crucial entre Judas e outros que pecaram é que nem todos os pecadores perdem a oportunidade de arrependimento. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu genuinamente e foi restaurado. Judas, por outro lado, experimentou remorso, mas não buscou a graça de Deus. Ele se deixou consumir pela culpa e pelo desespero, mostrando que o arrependimento verdadeiro envolve humildade, mudança de direção e confiança na misericórdia de Deus. Só o remorso sem ação não salva. Ele destrói. Por isso, precisamos aprender a lidar com nossos erros de forma consciente, pedindo perdão e mudando de atitude antes que seja tarde demais. Como a história de Judas nos alerta hoje, se refletirmos,
Percebemos que Judas nos deixa 3 alertas poderosos para a vida cristã. Vigilância sobre o coração. Assim como Judas, podemos estar próximos de Cristo, mas se nosso coração se desviar, podemos tomar decisões que nos afastam de Deus. Por isso, examine diariamente seus desejos, pensamentos e ações. Pergunte: estou agindo por amor, fé e obediência, ou por interesse, orgulho ou medo? O perigo da ganância e do egoísmo. A traição de Judas começou com a atração pelo dinheiro e pelo benefício pessoal. Muitas vezes, cedemos a pequenos desejos que parecem inofensivos, mas que podem nos levar à ruína espiritual. Precisamos cultivar o desapego e a fidelidade a Deus acima de tudo, o poder do arrependimento e da restauração. Mesmo quando falhamos, Deus nos oferece perdão. Mas devemos agir com sinceridade, buscar transformação e confiar na graça de Cristo. Judas perdeu essa oportunidade, mas nós ainda podemos escolher o caminho da restauração. Se este vídeo tocou seu coração, lembre-se de deixar o seu like, seguir o canal, ativar o sininho para receber todas as próximas reflexões e compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares.